A Bíblia é um livro ultrapassado? Será que no mundo de 2025, com inteligência artificial, avanços científicos e mudança de comportamento, ainda precisamos de um livro escrito há milhares de anos? Muitos acreditam que sim. Outros dizem que a Bíblia é apenas um registro histórico. Mas e se eu te dissesse que dentro dessas páginas está escrita a resposta para todas as crises do nosso tempo? O que você faria com essa informação? Seja muito bem-vindo ao Papo Generoso. Eu sou o pastor Paulo Afonso Generoso. Este é um espaço onde tratamos de temas atuais e profundos, sempre à luz da palavra de Deus. E hoje nós vamos explorar se a Bíblia ainda é relevante nos dias de hoje e como ela pode transformar a minha e a sua vida. Eu já quero saber a sua opinião. A Bíblia é um livro antigo ou o maior manual da vida? Deixe seu comentário. Aproveita também para já deixar o seu like. Compartilhe esse vídeo e vamos juntos nesse papo generoso. A Bíblia, ela foi escrita ao longo de 1500 anos, com cerca de 40 escritores diferentes, e mesmo assim mantém uma única mensagem central, que é o plano de Deus para a humanidade. Mas algumas pessoas dizem que, por ser um livro tão antigo, ele não pode ser aplicado ao nosso tempo. Afinal, a Bíblia fala sobre redes sociais, sobre inteligência artificial, sobre globalização. A resposta é sim, não, com os termos que usamos hoje, mas com os princípios eternos que regem todas as áreas da nossa vida. Veja, por exemplo, o que diz Isaías no capítulo 40, versículo 8. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. A tecnologia muda, os tempos mudam, mas a palavra de Deus não muda. Ela permanece a mesma. Então, querido, se a Bíblia fosse apenas um livro antigo, ela já teria sido de fato esquecida. Mas ela continua sendo o livro mais lido e mais impactante de todos os tempos. E você me perguntaria, mas por quê, pastor? Porque ela contém princípios imutáveis que se aplicam a todas as gerações. Quer ver um exemplo? Vamos falar sobre família. Como a Bíblia orienta sobre casamento e criação de filhos. Efésios 5, 22 a 33 nos ensina sobre o amor e o respeito entre marido e mulher, base da família. Provérbios 22, 6, princípio pedagógico. Diz a Bíblia, ensina a criança no caminho que deve andar e até quando for velho, não se desviará dele. Mesmo em 2025, isso continua sendo verdade. E sobre a ansiedade? Hoje vivemos um tempo em que a depressão e o medo dominam muitos corações. Mas olha o que diz a Bíblia em Filipenses, no capítulo 4, versos 6 a 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. É a resposta de Deus. O que isso nos diz? Que a Bíblia tem resposta até para a nossa mente, para a nossa saúde mental. E sobre o trabalho? Olha o que diz Colossenses 3, 23. Tudo quanto fizerdes,
fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Se você quiser seguir esse princípio, sua vida profissional será transformada e você vai ser bênção para você e para o seu empregador. Agora pense comigo, um livro escrito há tanto tempo poderia dar resposta tão precisa se não fosse a própria palavra de Deus? É sobre questões de identidade e propósito. Vivemos tempo em que muitos não sabem quem são ou para que vieram ao mundo. Mas a Bíblia responde isso de forma muito clara. O profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, nos lembra: antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. Ou seja, Deus tem um propósito para cada um de nós. Agora, faço a você uma pergunta importante. Será que a Bíblia precisa ser atualizada para os tempos modernos? Vivemos em um mundo de rápidas transformações tecnológicas e sociais. E muitos dizem que a Bíblia precisa de uma releitura ou até de uma atualização para se encaixar ou se adequar às novas necessidades do nosso tempo. Falácia. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e será eternamente. E eu digo isso com certeza. A Bíblia não precisa de atualização. Ela já é perfeita e suficiente, porque ela é a voz de Deus para o mundo. 2 de Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, nos diz que toda a Escritura divinamente inspirada, é divinamente inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e habilitado em toda boa obra. A Bíblia já contém tudo o que precisamos para viver, de forma justa, para lidar com os problemas da vida e para te ensinar a caminhar com Deus. Em um mundo em que as tendências é ajustar tudo ao momento e à conveniência, a Bíblia nos chama a não seguir os ventos das mudanças temporais, mas a firmar os nossos pés na verdade eterna. A Bíblia é uma verdade eterna. Ela não se encaixa em nossas agendas, ela nos encaixa na sua verdade, porque ela é a verdade. Você pode até pensar, mas como aplicar esses princípios em um mundo tão diferente? A resposta está no estudo constante das Escrituras. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você percebe que ela não é só relevante, mas ela é essencial para guiar a sua vida. Não importa a época ou as circunstâncias, ela é imutável. Veja, por exemplo, o que diz São Mateus no capítulo 7, versos 24 a 25. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa. E ela não caiu. Por que ela não caiu? Porque ela estava fundada na rocha, que é Cristo. Cristo é a rocha. A Bíblia é essa rocha, sólida, mutável. Ela não precisa ser reformada. Ela precisa ser estudada e aplicada à nossa vida. Por isso, estudar a Bíblia não é apenas para entender o que ela diz, mas para aplicar o que ela ensina. Cada versículo, cada princípio tem um poder transformador e é um manual que vai além da leitura. É o manual para viver. E a grande chave para aplicar essa verdade é o estudo contínuo e a meditação na palavra de Deus. Medite na palavra. Aqui na Assembleia de Deus, Betel, nós fazemos questão que a palavra de Deus tenha prioridade nos nossos cultos. Toda terça-feira, por exemplo, temos estudo bíblico de verdade, além da escola bíblica dominical. Se você é de São Gonçalo, mora nas redondezas, principalmente, quer aprender um pouco mais da Bíblia, eu faço um convite a você. Ele está conosco. Em 2025, mais do que nunca, precisamos que a Bíblia seja um reflexo diário de nossas escolhas, de nossas atitudes e dos nossos comportamentos. Eu quero te fazer uma provocação. Você tem se dedicado a estudar as Escrituras? A buscar a Deus nela? Ou você tem se guardado por
tendências passageiras e modismo. A Bíblia não precisa ser atualizada. O que precisamos é atualizar nosso coração para ela. A grande questão não é que a Bíblia é antiga ou não. A questão é, você tem vivido segundo o que a Bíblia, que é a palavra de Deus, e faço questão de afirmar isso e reafirmar. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Hebreus 4,12 nos ensina, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que espada alguma de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A Bíblia não é um livro para ser apenas estudado. Ela é um livro para ser vivido. No Papo Generoso de hoje, nós vimos isso, que a Bíblia não é um livro ultrapassado, mas sim o manual da vida. Ela tem respostas para os grandes desafios do século XXI. E ela nos conduz pelo caminho da verdade. E agora, eu quero te lançar o desafio. Leia um capítulo da Bíblia todos os dias, nesta semana, e poste em suas redes sociais, como hashtag a palavra viva. Vamos mostrar ao mundo que a palavra de Deus continua relevante. Eu quero te agradecer por você estar conosco no Papo Generoso. Se neste episódio você aprendeu alguma coisa e foi abençoado, eu tenho certeza que você vai curtir e compartilhar. Ative as notificações para não perder nenhum episódio. Que Deus te abençoe e até a próxima no Papo Generoso.